A cidade de São Paulo é reduto da miséria política causada pelos desgovernos que seguem saqueando o Brasil. Em 1980, a população brasileira já é considerada em sua maioria urbana, processo causado pela vinda de camponeses expulsos de suas terras, vítimas das políticas de contra-reforma agrária. Com a concentração de pessoas na cidade de São Paulo, cada vez mais fica evidente o projeto urbano de segregação e exclusão que os setores dominantes da sociedade impõem aos mais pobres. Surgem as periferias. Ainda nos anos 80, intrínseco às periferias seguem os movimentos de resistência, de início protagonizado por partidos políticos, sindicatos, comunidades eclesiásticas de base e associações de moradores, sempre pautando questões urgentes, como pavimentação asfáltica, escola, postos de saúde, iluminação e transporte. Eu estou parado há 3 meses, certo? Vim de Guarulhos para emprego hoje aqui, porque 3 meses e estou desempregado, assim. Já nos anos 90, a violenta onda neoliberal chega com toda a sua potência nas periferias, afogando uma população que, além de sem teto e sem terra, agora se encontra sem perspectiva. Movimentos de luta estão cada vez mais fragmentados. A igreja longe do diálogo com a esquerda longe do diálogo com o povo. O povo continua em luta. Na década de 90, existia uma ideologia hegemônica na nossa sociedade que era a ideologia do neoliberalismo. O neoliberalismo, ele pregava os condomínios fechados, ele pregava o consumo nos shoppings, ele pregava o individualismo como sendo a máxima, como uma forma de vida para a sociedade, não mais as soluções coletivas, mas as soluções individuais. A cidade de São Paulo passava a ser uma das cidades com maior frota de helicópteros do mundo. Existia toda uma ideologia neoliberal muito forte na nossa sociedade. Eu acho que aquela turma que na década de 90 começou a pontuar a existência de algo chamado periferia, utilizou-se da periferia como uma denúncia à sociedade como um todo. Dizer periferia era dizer, olha, a sociedade ela não é tão cheia de riqueza como vocês estão pontuando nos discursos midiáticos, ou nos discursos publicitários, ou nos discursos cinematográficos, ou nos discursos da televisão, ou nos discursos políticos. Ou seja, falar periferia era dizer, existe um local geográfico e social invisibilizado onde existe duas coisas, pobreza e violência. Então, dizer periferia era fazer uma denúncia à sociedade como um todo. O principal vocalizador da denúncia por meio da utilização do termo periferia foi o movimento hip hop. Não é à toa que o argumento de autoridade utilizado pelos fãs naquela época, quando diziam eu escuto rap, era eu escuto rap porque o rap diz a verdade. O rap diz a realidade, que outros discursos não querem mostrar. Na produção acadêmica contemporânea, parece haver um consenso sobre o espaço urbano. Considera-se que desde o surgimento da indústria existe um modelo urbano que, além de segregar ricos e pobres, segrega os pobres entre si. O modo como está distribuído o transporte público na metrópole de São Paulo é um bom exemplo. Na quebrada se vai ao centro mais rápido do que até alguns bairros vizinhos. Porém, saber que o pobre é pobre, que a cidade segrega, não é lá uma missão tão difícil, muito menos novidade para quem nunca precisou estar na universidade para saber disso. A maior parte da produção acadêmica se mostra insuficiente. Seu discurso acaba por contribuir com a imagem do pobre carente e com a imagem do pobre que precisa do outro para ser liberto. Na linha de frente, fortalecendo a corrente, é nós por nós até o fim. É quente, não se ilude. A cor da pele não me privou do esgoto a céu aberto do barraco no morro onde GPS não identifica. Do lixo fiz vida, outro que contrariou sua estratégia política. Eu não vou fazendo sofrimento, mentira, gozar o sucesso das rádios cantando pornografia. Meu rap não vai ser trilha sonora pros boys, vai ser revolução pra quem não tem voz. Aqui os milhões não corrompe, o objetivo é um só. Ver favelado assinando o diploma e não B.O. Quem é que vai cantar a dor que nós sente? Quem é que vai sangrar na linha de frente? Quem é que vai somar, fortalecer a corrente? Se não for nós, por nós, quem vai ser pela gente? Quem é que vai cantar a dor que nós sente? Quem é que vai sangrar na linha de frente? Quem é que vai somar, fortalecer? O sujeito periférico, ele é um sujeito
histórico e social que eu acho que existem 6 níveis de entendimento do que seja o sujeito periférico, ou do que seja a percepção do morador da periferia com relação à sua situação geográfica e social. O primeiro nível de entendimento é o que a gente chama o periférico em si, que é aquela pessoa que mora na periferia, mas esse fato não quer dizer nada na sua vida e no seu entendimento do mundo. O segundo nível seria o periférico para si, que é aquele morador da periferia que ele percebe que ele mora num local com desigualdades sociais e econômicas, mas isso pode não se derivar em algo mais do que a vergonha de morar naquele local. No sentido de que é um local com estigmas, é um local que a sociedade diz que é longe dos grandes centros, é um local que a sociedade diz que é violento, é um local que a sociedade diz que lá moram pessoas pobres. Então, pode ser que o entendimento e a percepção de que a pessoa mora na periferia pode se desdobrar num estigma, pode se desdobrar numa vergonha com relação ao local de moradia. O quarto passo seria a pessoa, ela, conseguir passar dessa fase de estigma a um certo orgulho com relação às potencialidades que esse local possui, que acho que foi um pouco a virada que a produção artística, capitaneada principalmente pelo hip hop na década de 90, conseguiu fazer, que foi dotar esse morador da periferia de um certo orgulho do fato dele morar na periferia. Porém, eu acho que o orgulho periférico, ele não resolve. Eu acho que só o fato de se usar uma camiseta 100% Zona Leste ou usar uma camiseta 100% Zona Sul, ele vai ser apenas uma questão subjetiva de uma certa identificação com uma situação geográfica que não vai necessariamente resolver a questão da periferia. Quando não, de certo modo, o orgulho periférico ele não é facilmente capturado pelo mercado de bens simbólicos que quer vender alguma coisa no mercado cultural muito bem aceito chamado periferia. Eu acho que a gente precisa ter muito cuidado para o termo periferia ele não ser facilmente vendável e aceito no mercado de bens simbólicos. Infelizmente a gente sabe que tem muita gente que produz arte e cultura na periferia que vende um produto chamado periferia. E eu acho que não é essa a proposição crítica do sujeito periférico. A proposição crítica do sujeito periférico é aquele sujeito que, para além de um orgulho de morar na periferia, faz uma ação política em prol da periferia, seja por meio da produção artística ou não por meio da produção artística. A luta de um povo é o que temos de mais precioso para herdar. Nos anos 90, o hip hop mostrou a força da juventude negra e periférica, gerando acúmulo para que nos anos 2000 as mobilizações político-culturais ganhassem mais corpo. O processo que encontramos hoje nas quebradas é essa herança, o fruto do povo que construiu essas histórias e geografias de luta. Todos os dias da semana, centenas de atividades ocorrem nas quebradas da cidade. São saraus, exibições de filmes, batalhas de rap, seminários, oficinas, apresentações de teatro, dança, grafites e tantas outras mobilizações borbulhando nas vielas e becos que a metrópole oficial tenta esconder. Estes novos e antigos lutadores e lutadoras constroem o que hoje conhecemos como Movimento Cultural das Periferias. Esse movimento tem se fortalecido a partir do encontro de coletividades da Zona Leste, Oeste, Norte, Sul e das quebradas do Centro. Ao entender a arte como um direito do povo, histórico e geograficamente negado ao sujeito periférico, o movimento cultural cria a lei de fomento às periferias. A PL 624/2015 é a junção de ideias de uma coletividade que começou lá no Fórum de Cultura ZL, irradiou para a galera lá da Rede de Cultura Mboi Mirim, Campo Limpo, depois foi lá para Noroeste com a galera do Quilombaque, chegou lá no Cicas, e hoje é uma PL que está sendo discutida com toda a cidade através do Movimento Cultural das Periferias, que tem o intuito de fazer o debate das políticas públicas periféricas para que a ponta consiga acessar os recursos financeiros e a gente comece a compactuar uma nova realidade na nossa sociedade. Nem um passo atrás, nem um passo atrás, eu quero mais, nem um passo atrás, nem um passo atrás.
Quando tiver algum jornalista, alguém da mídia impressa, enfim, que estiver fazendo matéria, né, não coloque que é uma lei de autoria dos vereadores, porque não é. Né, é uma lei de autoria do movimento. É pelos 20 milhões, sim, a gente está fazendo uma luta política muito importante na cidade. É uma lei de iniciativa popular, então vamos guardar isso na mente, né? Iniciativa popular. E isso diz respeito à ideia da lei e ao processo de escrita, né? E que essa lei, ela é um reparo, ela não é um favor do Estado, ela não é um favor da Prefeitura, ela é uma obrigação. E o nosso merchan é o governo com o povo. O povo é o governo tem que ser popular. A lei de fomento da periferia é só o começo. Somos mais que 30, todas as companheiras sabem do que eu me refiro, e o Ministério da Cultura é nosso. Não há um pedido, estamos exigindo. Aprove a lei de fomento à periferia e efetive esse orçamento nessa lei, porque vocês vão ganhar muito e nós da Quebrada vamos ganhar muito, porque a cada investimento é uma vida salva, né? É meio foda isso, tá ligado? Saber que você cresceu sem arte. E eu não quero que meu filho cresça sem arte, eu quero que meu filho tenha arte desde pequeno. Não importa se for na escola, não importa se for na rua, eu quero que ele cresça com arte. Eu sou trabalhadora da cultura, eu não sou vagabunda. Que as pessoas veem o cultural nosso como voluntário. A gente tem que deixar de ser voluntário, porque isso é trabalho, é tempo perdido, é investimento, é vida. Isso tem um caráter político, que eu queria reforçar isso. Fazer isso nesse momento de retrocesso, significa uma sinalização importante que São Paulo vai dar para o Brasil. Esse mapa ali que a gente viu vai ser descentralizado, o pau vai comer. Não tem essa, entendeu? Isso é reparação, isso é justiça social. A lei de fomento à periferia é extremamente importante por isso. O que a gente faz como cultura não extrapola o setor da Secretaria de Cultura. O que a gente faz como cultura também é saúde, também é educação, também é direitos humanos. Aos que não apoiam, só lamentos, porque a gente vai continuar. A gente vai para as cabeças e a gente tiver que cobrar, a gente vai cobrar. A gente está nesse momento aqui, foi lindo, a gente chega mesmo, a Quebrada chega, sempre faz isso, mas não vamos perder o foco que a gente ainda está na luta, não tem nada a ganhar. A Secretaria de Cultura está à disposição para continuar a conversa, para fazer o edital, a nossa parte nós vamos fazer. E espero todos nós e muito mais lá na Câmara de Vereadores, entendeu? Para ver essa lei ser aprovada. Ela vai ser aprovada, o bicho vai pegar. Firmeza? Alô? Alô, periferia? Meio passo atrás! Meio passo atrás! A luta pela lei de fomento às periferias nos mostra como um sujeito periférico é capaz de romper com as ideias comuns e até mesmo universitárias sobre o que é ser periférico, sobre o que é morar nas periferias. Reivindicar o reconhecimento das atividades culturais e da produção artística que desde sempre foi construída e para sempre será de nós por nós, mostra que esse sujeito periférico coitado e carente não existe. O sujeito periférico é revolucionário. Para Milton Santos, os espaços luminosos da globalização não são os que têm mais luz artificial, mais tecnologia, carros ou indústrias. Pelo contrário, os espaços luminosos são justamente os periféricos, esses que no mapa aparecem opacos. Daí surgiu o jazz, não de Beverly Hills. Daí surgiram os Racionais, não do Morumbi. Mais ainda, o movimento cultural das periferias mostra um novo jeito de se apropriar do urbano. A articulação das quebradas da zona leste a oeste e de norte a sul, sem excluir os bairros pobres do centro, mostra que, apesar dos antigos senhores de engenho tentarem impor a consolidação de um modelo urbano no qual as quebradas não consigam se encontrar, se enxergar ou se ver como iguais, a partir da luta rompemos com o mundo que nos é imposto. A luta mostra que a geografia é nossa. Mostrando que a cidade é nossa, filha da puta. Não adianta chorar, não adianta gritar. A cidade é nossa, ratatatata. Não adianta chorar, não adianta gritar. A cidade é nossa, ratatatata. Não adianta chorar, não adianta gritar. A cidade é nossa, ratatatata. Não adianta chorar, não adianta gritar. A cidade é nossa, ratatatata. Mandaram dedo, querendo resgate. É o resto do sequestro do seu filho, covarde. Vejo jogador de futebol com sua Ferrari se aparecendo na TV, mas
vou enfiar seu pitbull no seu rabo. O empresário responde, sua missão adianta. O ladrão na rua, seu filho na grade com lança. Viagem pra Europa, Miami, quanto pode? Só o fator sorte, evita sua morte. Seu PM de oitão, não dá medo, cuzão. A farda treme pra uso do ladrão. Seu saldo bancário não te protege do meu tiro. A playboyzada perdeu a cidade pros bandidos. Não adianta,